Saudações pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de receitas. E o que eu tenho para hoje é uma receita de bolo de custarde, um bolo clássico, um bolo tradicional que, pronto, quem já provou com certeza já o marcou. Então nós temos aqui para a receita de hoje os ingredientes, eu vou ditar, mas antes de ditar os ingredientes queria pedir para que colocassem o like, compartilhassem, comentassem e continuassem a dar o suporte que me tem dado até os dias de hoje, e muito obrigado por isso. Então, como ingredientes, o que nós teremos para a receita de hoje? Teremos a massa, a parte da massa, e depois teremos a parte do recheio, que seria supostamente a calda, né? A calda de custarde. Então, para a massa, nós teremos como ingrediente, teremos aqui a manteiga, deixa-me tirar a espátula. Teremos aqui a manteiga, o açúcar branco, e a manteiga são 500 gramas, aliás, sim, são 500 gramas de manteiga, açúcar são 380 gramas, o leite condensado, vamos colocar 200 gramas, 200 mililitros de leite condensado, que se for já levar a balança vai corresponder a 200 gramas de leite condensado, e vamos usar 10 ovos. Vamos usar 10 ovos para a nossa receita. Vamos usar 150 gramas de custarde. 150 gramas de custarde. Havemos de usar raspa de limão. Vamos usar raspa de limão. Havemos de usar 800 gramas de farinha de trigo. Em seguida, havemos de adicionar 30 gramas de fermento para bolo. Fermento químico. Fermento para bolo. E para o recheio, havemos de usar meio litro de água para o recheio, e uma raspa de limão, aliás, não raspa, uma casca de limão, que por sinal são duas ali, mas é um único limão. Eu tirei a raspa e a outra parte tirei a casca para colocar aqui no recheio. E havemos de adicionar aqui 100 mililitros de leite condensado, e havemos de adicionar 100 gramas de custarde. Havemos de levar ao lume num fogo médio, e depois vamos estar ali a mexer desde o princípio da mistura até ao fim. Mas para já vamos começar com a massa. Já tenho aqui a raspa de limão. Em seguida vou adicionar aqui a manteiga. Então vou aqui bater a manteiga e o açúcar até que forme uma mistura homogênea e a manteiga perca a coloração, para depois adicionar os 10 ovos. E aqui vão os 10 ovos. 10 ovos. 10 ovos. Vamos bater de novo. Então, prontos. Aqui já está incorporado os ovos. Estão aqui incorporados os ovos. Numa lata, queria dizer, numa lata de leite condensado de 380 mililitros, nós tiramos 200 mililitros para a massa, e a parte que resta nós colocamos para o recheio. E pronto. Eu vou aqui adicionar o leite condensado e vou deixar uma certa quantidade correspondente a 180 mililitros, 150 mililitros, no intervalo de 120 a 180 é aceitável, né? Porque geralmente o nosso recheio nós não adicionamos o açúcar. O único adoçante que nós vamos aplicar no nosso recheio será o leite condensado, certo? Então vamos aqui bater. Aqui, leite condensado incorporado. A próxima fase, vamos adicionar aqui farinha de trigo, juntamente com o fermento químico. Já pesamos aqui 200 gramas de custarde. Eu vou adicionar aos poucos aqui a farinha de trigo misturada com o fermento,
misturado com custarde. E recordar que o custarde já vem com corante e vou bater ligeiramente, né? Pronto. As massas amanteigadas geralmente são um pouco mais pesadas, então que como um cuidado que podes vir a ter com a sua batedeira, tens que saber fazer leitura do desempenho da tua batedeira para poder perceber que a batedeira aqui já está ligeiramente a sentir um certo sufoco porque a massa está um pouco mais pesada. No entanto, tu desligas a batedeira e usas colher de pau. E uma outra dica é que quando adicionas o fermento químico e bates, ainda quando nós já usar a batedeira, quando fores a bater exageradamente, a tua massa pode vir a se estragar, porque o fermento químico, como o nome já diz, começa a reagir, vai começar a reagir. Começa a reagir aqui fora, enquanto não é para começar a reagir aqui fora. Esse aqui é um fermento que tem que começar a reagir enquanto o bolo já estiver no forno. Então, sempre que puderes evitar isto, é muito bom. Então, colher de pau ajuda. Por que ajuda a colher de pau? Geralmente, colher de pau ajuda porque o fermento, dificilmente você vai ter esse problema do fermento queimar. E quando o fermento queima, o que acontece com o bolo? Você pode meter o bolo sair maçudo, pode o bolo levantar, depois arear, enquanto geralmente essa massa aqui, a manteigada, é uma massa muito tolerante em relação aos chifões. É muito tolerante porque aguenta muitos geros nesse caso. Você pode cometer muitos geros e mesmo assim o bolo virá sair. Geros como quais? O forno pode não vedar bem, ser um forno que não veda bem, e bolos, certas massas como massas de chifão nunca saem bem, mas bolos amanteigados sempre acabam saindo bem. Então, e também aquele problema de às vezes pensar que ligaste o forno ou por um descuido qualquer o forno desliga, se você não nota na hora, você ainda quando percebe-se a tempo, você ainda pode, quando vai ligar o forno, ver que o bolo está a reagir sem nenhum problema. Eu acho que já dá para ver daí onde estão, a massa fica assim. A massa está bem bonita, como vocês podem ver também. Está amarelinha por causa do corante de custarde. E pronto. De dar a nossa mistura de uma forma desta, com esse furo daqui do meio. Desta forma nós juntamos simplesmente com manteiga. Juntamos com manteiga, não colocamos farinha e bolo vamos ver como é que vai sair no fim. Não vai sair pálido, porque às vezes quando nós colocamos aquela estrutura, aquela camada de farinha depois de polvilharmos, o que acontece com o bolo? Aquela camada forma, em termos da estética nesse caso, no final, acaba não se tendo uma estética assim, fica meio que algo assim, não tão bonito. Mas pronto, quem ainda tem dificuldade de trabalhar com este método de só aplicar manteiga já basta, pode usar a farinha, né? Mas a minha dica para hoje também é esta. Então, vamos aqui colocar a nossa massa. O nosso bolo está aqui. A questão da temperatura, como eu sempre tenho dito, depende do forno. Você faz análise. O que eu quero transmitir, quero que tu saibas, é que bolos amanteigados geralmente levam mais tempo no forno do que chifões. Apesar de que muitos pensam que chifões é que levam mais tempo no forno. Mas não, são bolos amanteigados que levam mais tempo no forno. Isto por quê? Porque tem uma estrutura um pouco mais compacta. Então, para o calor entrar, até o que aqui vai nos facilitar é por causa deste furo que tem aqui no meio. No entanto, o calor vai poder atuar das extremidades para o centro e do centro das extremidades. Então, o calor, há de haver um encontro de calor no meio da forma. Não sei se... acho que não está a ser muito complicado. Mas, contudo, então, as massas amanteigadas, para mim, levam mais tempo em relação às outras massas, nesse caso. Então, que essa aqui vamos levar a essa temperatura de 165 graus, uma temperatura mais baixa. Enquanto que chifões
vão a uma temperatura de 180 graus, não tem problema, uma temperatura um pouco mais robusta, um pouquinho mais elevada. E aqui vamos levar tempo, mas quanto ao tempo da cozedura também, o mais importante para nós sempre são os vegetais. Pronto. Pronto, assim foi mais um vídeo, mais uma aula. Não esqueça de dar um like, de deixar um comentário, compartilhar. E aquele abraço de sempre, seu chefe Luvunga. Tchau.